Muita paz para todas e todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar nos nossos corações, nos nossos pensamentos hoje e por toda a eternidade. É sempre uma alegria poder, nessas noites de sexta-feira, falar um pouco da nossa curta percepção da mensagem do nosso Mestre Jesus. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, que lá na distante Pedro Leopoldo Chico, sob orientação de Emmanuel, nos trouxe. Um livro que é interessante porque de uma pequena citação evangélica, Emmanuel nos dá uma grande lição. E essa, intitulada Fracasso de Pedro, é talvez uma das mais emblemáticas, porque na simples alusão desse pseudo-equívoco, ou falta, ou queda de Pedro, abre-se um pouco mais, ou descortina-se um pouco mais na nossa mente ainda, um pouco fechada, a grandiosidade desse Espírito chamado Jesus Cristo. Porque o interessante é que quando fala-se fracasso, a gente entende que é algo ruim. Mas, se nós analisarmos o todo, a gente vê que, na realidade, esse fracasso se revestiu de uma grande possibilidade. Se não vejamos, a citação que foi feita pelo evangelista Mateus, que a nossa irmã Judite leu, ele basicamente se referiu à quinta-feira que antecedeu a crucificação crística. E se a gente buscar um pouquinho atrás, aquele dia, a gente vai se recordar que houve um momento em que o Cristo se reúne com os seus 12, ali no cenáculo, para fazer a chamada última ceia. E aquele evento revestiu-se de alta significação para nós até hoje. Porque foi lá, por exemplo, em que o Cristo lavou o pé de todos os seus apóstolos. E teve de Pedro, a negação para que o fizesse. E mesmo naquele momento, Cristo deu mais um exemplo da sua simplicidade. E quanto mais ele tentava se fazer simples, maior ele aumentava a sua estatura espiritual. Porque ele aproveitou aquele momento e disse a Pedro: aprendei mais isso de mim. Aquele de vós que queirais ser o maior entre os homens, que tenha a capacidade de servir até o menor dos seus irmãos. Mas não satisfeito com aquilo, Pedro não queria que o Cristo fizesse e censurou inclusive os outros discípulos que deixaram que o Cristo lavasse os seus pés. Aproveitou o Cristo, depois desse feito, de explicar aos presentes que aproximava-se a hora do grande testemunho e que estava próximo, que estaria próximo a sua ida. E a resposta de Pedro a essa citação crística foi: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Mas eu não posso ir. E o Cristo: não, eu vou preparar, você ainda não está na hora, você não está maduro o suficiente para ir, ainda existe mais coisas a serem feitas aqui. Ao que Pedro pergunta ao Cristo se ele estava duvidando da sua coragem. Momento em que Cristo deita os olhos de certa pena, para ver que aquele que convivera 3 anos proximamente dele, que ele tinha por Pedro, por ser o mais idoso dos seus apóstolos, não diria predileção, mas tinha uma atenção especial, mas via que aquela criatura, e aí eu faço o grande parêntese do grande ato da nossa fala para dizer o seguinte: já pensaram se o Cristo tivesse escolhido
apenas espíritos sublimados como ele para segui-lo como seus apóstolos? O que restaria para nós que somos seres tão imperfeitos ainda? E voltamos para o raciocínio. O Cristo pegou pessoas que, apesar de serem espíritos preparados e que aceitaram esse grande desafio no plano espiritual, mas de chegarem aqui e realmente fazerem com que essa vivência com o Cristo pudesse fazer com que a humanidade inteira pudesse saber o que esse Espírito fez e o que ele deseja para a humanidade inteira. Então, naquele dia sublime, que o nosso irmão Pedro disse: olha, se por acaso o senhor duvida da minha coragem? E aquele olhar, né, de pena, dizendo: olha, ainda não é bem assim, porque antes que o galho cante, você ainda me negará por 3 vezes. E nisso que leva ao título da nossa fala de hoje, o fracasso de Pedro, começa inicialmente o ponto em que a nossa reflexão, ainda hoje, passados mais de 20 séculos da vinda do Cristo, temos que ver que a gente ainda não teve a capacidade de entender que o fracasso de Pedro tem acompanhado a humanidade desde aquela época. Quando chegaram no Horto das Oliveiras, naquela memorável noite, o nosso querido mestre pede aos seus discípulos, com exceção de Judas, que já tinha saído para ir ter com o sumo sacerdote, pedem a eles que façam sucessivas orações e que tenham uma ferrenha vigilância pelo momento. O fracasso de Pedro, ele remete-nos a orai e vigiai, como o sublime ensinamento que o Cristo nos deixou e que tem que ter dioturnamente a análise nossa a respeito do que significa isso. Nós lembramos que os evangelistas dizem que após um pouco tempo, eis que apenas alguns ficam próximos do Cristo e daqui a pouco todos estão a dormir, quando ele tinha pedido oração e vigilância para o momento tão difícil que ele teria que passar. E que, portanto, aqueles que estavam testemunhando a misericórdia divina com ele, deveriam sim, depois desse pedido da oração e da vigilância, de estarem irmanados com o Cristo nessa sublime proposta, mas não foi o que houve. E o interessante é que depois da prisão, depois do equívoco de Judas, depois da prisão, eis que alguns daqueles que se encontravam com Cristo simplesmente saíram em disparada carreira, cada um tomando o seu rumo, esquecendo-se da sublime advertência da oração e da vigilância. Porque o grande testemunho, e olha que o Cristo falou-lhes muito, preparou-os para aquele momento. Por quê? Porque ele tinha certeza que haveria necessidade do seu suplício, para que, de certa forma, ele desse o entendimento de que essa vida eterna que o Pai Celestial nos dá, nós temos que crer nela. E houve a necessidade, então, que ele fosse supliciado, para que tivesse a ressurreição, e mesmo assim, muitos que estavam próximos a ele não tiveram aquele entendimento sublime de como deveria ser a conduta daqueles que se dizem os seguidores do Cristo. Aqui, no Evangelho de Mateus, que fala de quando ele estava no pátio, na realidade os evangelistas todos retratam esse fato. E 3 momentos sublimes, de certa forma, registram, ou pelo menos confirmam,
esse fracasso, aspas, temporário de Pedro. O primeiro foi quando uma das irmãs que já o tinha visto proximamente ao Cristo, falou: ó, esse é um dos discípulos do Cristo. Eu? Você está louca, não sou eu. Ele apenas muda de lugar e vai para acompanhar o que está se passando ali, e novamente é reconhecido e novamente nega o Cristo. Até que nesse evangelho de Mateus, na terceira vez, que Pedro está ali com o coração realmente contrito, por aquele momento tão sublime, mas ele não se lembrou da oração. E mesmo com todos aqueles chamamentos do Cristo, aquelas advertências: olha, você diz que me ama, você diz que gosta de mim, mas olha, ainda antes do final da noite, você vai me negar 3 vezes. E quando ele estava seguindo a distância, né, em que mais uma vez alguém diz: olha, esse aqui foi um dos que estava lá no Horto das Oliveiras, porque ele foi um dos que desembainhou a espada e atentou contra nós, quando um guarda lhe falou isso. E ele mais uma vez disse: nada tenho com este a quem chamais Cristo, Jesus Cristo. Mas nesse momento ele caiu em si, porque o galo cantou, e no cantar do galo veio aquela sublime figura de Cristo, dizendo que a fé dele ainda necessitaria de ser forjada nas dificuldades. Logicamente, fez-se naquele momento, o nosso irmão Pedro, fez-se na sua vida interior, principalmente, uma verdadeira tempestade. Porque ele vira que ele ainda não estava convenientemente preparado para os desafios a que o Cristo o preparou durante 3 anos. Então ele sentiu-se, naquele momento, a pior das pessoas. E o interessante é que o mestre sabia com quem poderia contar. Porque em que pese, no pior momento, no momento em que mais necessitaria daqueles que estavam com ele, o testemunho da grandeza da obra crística, eles debandaram. Com exceção de um, João, o evangelista, que saíra tentando avisar a mãe de Jesus e aquelas pessoas mais próximas daquele momento tão difícil que eles estariam a viver. Mas conta a história espiritual que quando Pedro sai ali daquele local e na escuridão da noite, tendo apenas como testemunha daquele momento a sua própria consciência, quando a sua face está toda banhada de lágrimas, quando ele se sente naquele momento um ser portador de uma covardia sem limite e sem tamanho, em pensamento, ele vê a sublime imagem de Jesus, prometendo que estaria conosco até o final dos tempos. Nesse quadro que nós temos como um fracasso, é que nós analisamos a grandiosidade desse espírito chamado Pedro. Porque ao final da nossa fala nós vamos fazer uma reflexão para ver se nós temos as condições, nós que estamos aqui sentados, os encarnados e os desencarnados, a capacidade de fazer uma medição do nosso compromisso
para com o Mestre Jesus. Porque depois do passamento do Cristo, dos dias difíceis que se avizinharam, nós temos em Pedro um ferrenho defensor do ideário, da ideia, da palavra e do ensinamento crístico. Depois desse pseudo fracasso, nós nos recordamos que lá em Jerusalém fez-se, em uma das entradas da cidade, um casebre que fora ofertado por alguém, um dos locais mais sublimes para o exercício do ensinamento crístico, chamada a Casa do Caminho. Essa Casa do Caminho tiveram 3 pessoas, principalmente, que foram os seus pilares: Pedro, Tiago e João. Esse local era o porto de acolhimento de todas as pessoas que não tinham quem, de certa forma, velasse por elas. A Casa do Caminho foi um grande hospital onde curavam as feridas dos ulcerados, tanto do espírito como do corpo físico. Lá não utilizavam da mendicância, mas a misericórdia divina sempre estava presente, porque as pessoas doavam aquilo que era o socorro e o alívio para a viúva, para crianças, para velhos, para desamparados de toda sorte. E ali não se pedia nada, apenas dava-se o amor, que em síntese, e a caridade, que era o ensinamento crístico. Tiago era um dos servidores do Cristo que tinha algumas restrições. E quando da fundação da Casa do Caminho, ele às vezes questionava a Pedro, porque ali não havia uma certa disciplina. No dia da Casa do Caminho, 4 atividades bem pontuais eram feitas. Iniciava-se o dia com os sermões, depois tinha-se as orações, depois tinha a orientação àqueles que tinham necessidade de uma orientação, e a parte da alimentação. E um dia à tarde, Tiago chega para Pedro dizendo: olha, é uma irresponsabilidade nossa ter tantas pessoas assim. Nós não temos condições de tratar de todas. Ao que o nosso irmão Pedro disse que haveria sim que ter a necessidade da fé, como Cristo lhes recomendou. Falou-lhe do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, entre outras coisas. E naquele dia que não prenunciava não ter o que comer no dia seguinte, Tiago, eis que quando batem a porta, Tiago vai lá receber a pessoa que batia a porta, e não tinha ninguém, apenas alimentos, roupas, que fora depositado por alguém naquele local. Mas mesmo assim, Tiago foi um dos que desertou. Ele não gostava daquele tipo de movimentação, e foi-se para Jope, onde numa casa humilde ele ficava nada mais, nada menos do que fazendo as orações e lembrando dos ensinamentos crísticos, mas vivendo basicamente recluso, até que um dia pela manhã ele desperta e vê que passa, de certa forma, alguém na sua porta, ao que ele vai, e aquele rosto ele reconheceria entre milhões de outros. Tratava-se do Mestre. Ele corre atrás de Jesus. Quando chega frente a frente, pede-lhe um abraço.
ao que é atendido, e convida o Cristo para estar na sua casa. E o mestre apenas responde: quisestes o meu abraço, agora não posso deter a minha marcha, porque estou indo em direção à casa de caminho, em socorro a Pedro e àqueles que ali vivem. Não preciso nem dizer que no outro dia pela manhã, no mesmo dia, naquela manhã, Tiago pega os seus poucos pertences e volta para ser um dos esteios da casa do caminho, fazendo com que aqueles sofredores fossem a alegria do seu viver. Mas Pedro, apesar de todo o seu empenho, ele nunca se sentiu confortável pelo fracasso perante o Mestre Jesus. Tanto é que quando começaram os grandes espetáculos em Roma, em que os nossos irmãos, os cristãos da primeira hora, e quem gostar dessa história, apesar de triste, nos convida à reflexão e ao arregaçamento de mangas, chamado Ave Cristo, um livro psicografado pelo nosso irmão Chico, ditado por Emmanuel, que trata desse suplício dos primeiros cristãos. Mas Pedro estava ali até o final da sua vida, e buscou nas pregações, nas catacumbas, fazer com que mesmo aqueles que tinham a certeza da moral e do ensinamento crístico, mas que tinham a necessidade ainda da vivência, pudessem beber daquela fonte viva que era o Pedro, que passava através das suas palavras, do seu coração, aquela sua vivência com Cristo, e que nunca escondera de ninguém o momento do seu fracasso, e que buscava fazer com que as pessoas que tivessem ou que experimentassem as dificuldades da vida, e aquela época eram muitas, que jamais arredassem da sublime possibilidade de, em testemunho da adoração a Deus e ao Cristo, de até a sua vida dar em oferecimento ao que ele fizera pela humanidade. Isso carregou o nosso irmão Pedro até o último dia da sua vida. E lembremos que na última das suas prisões, quando haveria a necessidade de se buscar pelos romanos o extermínio de todos aqueles que pregavam a moral crística, Pedro tinha a certeza absoluta que a sua hora estava próxima. E na noite em que ele recebeu uma inspiração muito grande, estava fazendo as suas orações na madrugada, quando chegaram ali os enviados de Roma, os soldados romanos, para prendê-lo. Mesmo na prisão, sabendo do seu fim próximo, Pedro testemunhou. E aquelas criaturas que estavam, muitas delas novas ainda, mas que estavam fraquejando na sua fé, a palavra de Pedro trazia a cada um deles a certeza de que o Cristo não abandonou, não abandona e jamais abandonará nenhum daqueles que perseveram em seu nome. E esse Espírito grande só fez uma súplica no momento da sua morte, que os romanos decidiram que seria também, como Cristo, uma morte na cruz. O pedido de Pedro foi que, depois
de ser pregado na cruz, que pudesse ser colocada essa cruz de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como morreu o nosso Mestre Jesus. Mas a nossa reflexão, nesse momento, não é de morte, é de vida. E nós aproveitamos a citação de Mateus, dizendo que Pedro ficara ao longe, sentado, para ver o fim. E nós? Todos nós que estamos aqui presentes, encarnados e desencarnados, será que nós não estamos seguindo o Mestre à distância, temerosos de perder as vantagens que a vida material nos oferece? O testemunho dado pelo Cristo, e que nós acabamos de rever por Pedro, já nos dá a condição de analisar. Nós que dizemos sermos admiradores da obra do Cristo, o quanto temos negligenciado as possibilidades que nos são colocadas dia após dia. Parafraseando o nosso Chico Xavier, nós nascemos tendo o corpo que merecemos e a sublime possibilidade da família que necessitamos, que se revertem, as mais das vezes, em sublimes oportunidades de resgate dos nossos equívocos cometidos nas existências pretéritas. Mas para que nós não fracassemos com o Cristo, há necessidade sublime de entendermos que não nos adianta apenas fazer parte do coro daquelas criaturas que, quando retornam ao plano espiritual, dizem Senhor, Senhor. Porque o Cristo nos afiança que aqueles que dizem Senhor, Senhor, não serão dignos daquelas moradas, mas sim aquelas criaturas que se revertem nos trabalhadores da última hora. E esses tempos que são chegados, como uma sublime oportunidade de testemunharmos aquilo que o Cristo fez por todos nós. E não ficar à distância significa entender que as nossas incapacidades ainda de ver que todos os nossos irmãos e irmãs de caminho se revestem em criaturas criadas por Deus, com as quais nós temos necessidades sublimes de reajustes, e muitos de nós às vezes ficamos vendo no outro que é um santo espelho, nós conseguimos apenas apontar aqueles erros que as mais das vezes são os que nós carregamos. Eu aponto nele, mas ele é o meu espelho. Eu aponto nele aquilo que eu tenho, que eu carrego. Então isso é estar à distância do Cristo. E vamos mais, porque quantos não são aqueles hoje que têm a oportunidade de, na vivência do ensinamento crístico, destinar aos nossos irmãos menos felizes um pouco daquilo que pelo menos temos de supérfluo. Exemplificando, o Centro Espírita Sebastião Marte tem, dentre as suas obras, o Lar Maria de Madalena. Um local que dá para exercitar aquilo que o Cristo falou. Todas as vezes que fostes visitar a um daqueles doentes
um daqueles necessitados, é a mim que o fazeis. Mas muitos de nós preferimos não divisar, não estar próximo daquelas criaturas que já se encontram ali, encaminhando para o final da sua existência, esquecendo-se que nós, muitos nós, talvez nem conseguiremos envelhecer, e que quando formos chamados ao retorno à pátria espiritual, teremos apenas como patrimônio as nossas boas ou as nossas más obras. Mas nós às vezes ficamos à distância do Cristo, quando aquele companheiro ou companheira que habita conosco, que tem as suas dificuldades, mas que eu tenho muito mais facilidade em criticar, em julgar, do que entender que eu também sou carente, muitas vezes, não de um julgamento, mas de uma misericórdia, pelos meus atos, pelos meus pensamentos e pelas minhas palavras. Nessa reflexão que nós fazemos a respeito de ficar à distância do Cristo, a gente vê que a santa possibilidade da mediunidade que é nos dada, muitas vezes nós esquecemos daquela trilogia que é necessário para o médium, que nada mais é do que um grande paciente que tem que estar sempre fazendo a sua terapia. Ela se reveste da necessidade do estudo, da prática da caridade, para que eu consiga exercitar a mediunidade exatamente iluminada por Jesus. Esse é um tripé. Se faltar um desses, o banco cai. E nós lembramos essa semana que no dia 11 de abril de 1900, retornava ao plano espiritual o nosso Bezerra de Menezes. 50 anos depois, ou seja, em 1950, na psicosfera da Terra, foi feita uma grande reunião espiritual. E aí nós vamos ver um exemplo de alguém que jamais negou Jesus. O médico dos pobres, nessa sublime reunião, em que estavam aproximadamente 5.000 pessoas encarnadas e desencarnadas, numa festa na madrugada desse dia 11 de abril de 1950. Existia uma tribuna que tinha uma mesa com 5 cadeiras. Nessas cadeiras tinham figuras do porte de Bittencourt Sampaio, aqueles que quiserem depois ler essa história desse grande espírito, que estava Leon Denis, um dos precursores do espiritismo, e que estava a nossa querida Celina, que nós já conhecemos das obras espíritas. Nessa sublime assembleia, 200 e poucas crianças formavam um coro que tocava uma música tão sublime que enlevava o coração de todas aquelas criaturas que ali se encontravam. O objetivo daquela assembleia era homenagear Bezerra por 50 anos ininterruptos do trabalho em prol dos sofredores, encarnados e desencarnados. Chega Bezerra de Menezes com um lindo fardado, com um lindo terno branco, embevecido com aquele momento, e o mestre de cerimônias diz o motivo daquela reunião. E ele, constrangidíssimo, dizia: eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. E depois da fala de Leon Denis, Celina recebe, como se fosse um papiro luminescente, em que ele traz
esse papiro, que foi lido por Celina, uma mensagem de Maria de Nazaré, que, para sintetizar, dizia o seguinte: pelos mais de 50 anos, exercendo os ensinamentos do filho dela, de Jesus Cristo, Bezerra poderia reencarnar em um plano sublime, onde não havia dores nem sofrimentos. E esse plano poderia ser escolhido por Bezerra, inclusive fora do sistema solar. Ao final da palavra de Celina, Bezerra, em lágrimas, se ajoelha e pede a Celina, como emissária de Mãe Santíssima, que não fosse lhe dado essa possibilidade, mas ao contrário, que pudesse ser dado a ele a possibilidade de ficar na psicosfera da Terra enquanto alguém ainda derramasse uma lágrima que denotasse sofrimento. Esse não desertou, esse não fracassou. E como eu disse que no final nós íamos fazer uma reflexão a respeito disso, e nós? O que nós temos feito com a sublime oportunidade desse reencarne que ora estamos experimentando? Dessa família que nós temos a possibilidade de conviver diariamente. Qual o nível de vibração que estamos emitindo para o nosso país, que passa nesse momento tão difícil? Quanta caridade eu tenho executado, por palavras, por pensamentos e ações. O Cristo confiou em Pedro, e o Cristo espera em cada um de nós que não tenhamos a necessidade de, ao final da nossa curta existência sobre a terra, estarmos como Pedro, no momento da negação de Cristo, chorando copiosas lágrimas. Que possamos todos arregaçar as nossas mangas, vendo, depois da prece inicial em agradecimento a Deus por mais um dia, vendo quais são as possibilidades que eu tenho de testemunhar a misericórdia do Cristo às minhas irmãs e irmãos que caminham conosco. Que esse sublime exemplo de Pedro não nos choque, mas que seja apenas uma advertência para entender que temos sim a necessidade de orar muito, agradecendo a Deus pela vida, pelas oportunidades, e orar para que as tentações que nos chegam dioturnamente não se convertam em motivos de nossa queda. E isso só conseguiremos com essa vigilância constante, para que as nossas más obras não maculhem a nossa possibilidade de crescimento espiritual. Que Jesus esteja sempre conosco. Fiquemos em paz.